Mas falando um pouquinho sobre a dificuldade de perda de peso e perda de gordura, né? Quando a gente já falou um pouco sobre a mudança nessa distribuição de gordura no corpo da mulher no período da menopausa, muito por conta da queda do estrogênio, isso causa não só isso, mas também efeitos na saúde cardiovascular. Existe alguma diferença na perda de peso, de gordura e de massa muscular nessa época? Então, isso é até um problema, né? Uma pegadinha que as mulheres podem acabar caindo nesse período. Como eu falei, a menopausa é um período em que as mulheres tendem a perder mais massa muscular. E a massa muscular, ela pesa, né? A massa muscular tem um peso. E Na verdade, a densidade dela é até maior do que a própria gordura em si, né? Então... Exatamente. Então, se você está perdendo peso porque está perdendo massa muscular, isso é um problema, não é uma boa notícia. Então, tomem cuidado com isso. Por isso que eu recomendo que a pessoa sempre meça também, usando uma fita métrica, por exemplo, a circunferência abdominal. Essa é uma ótima métrica. A gente falou, né, que a menopausa tende a trazer a gordura mais para o abdômen. Se você está diminuindo as suas medidas, a sua circunferência abdominal, muito provavelmente você está perdendo gordura. E para perder gordura, cara, é déficit calórico. Então, se o gasto metabólico diminuiu na menopausa, porque você está perdendo massa muscular, o que você vai fazer? Você vai comer menos ainda. O ideal é que você faça a musculação, coma proteína, para você reverter essa perda de massa muscular, e aí com isso você até poder comer um pouquinho mais. Mas não tem jeito, em algum momento você vai ter que chegar nessa equação de gastar mais do que você come. Isso não muda. Seja em qualquer fase da vida, para a gente engordar, a gente precisa ter um superávit calórico, comer mais do que gasta. Para a gente emagrecer, a gente precisa gastar mais do que come. A estratégia para isso, especialmente na menopausa, para mim envolve exercício de força mais proteína para retardar a perda de massa muscular e com isso melhorar também o gasto calórico e você ajustar a sua dieta para começar a perder peso. Porque você não precisa saber exatamente quanto você gasta por dia, né? Às vezes a pessoa quer saber quanto que eu gasto por dia, quanto que eu como por dia. Você não precisa saber isso exatamente. Você precisa o quê? Ajustar a sua dieta para começar a perder, por exemplo, 500 gramas por semana. Então, a cada 2 semanas você perde 1 quilo. Se você está nesse ritmo, significa que você está num bom ritmo. Desde que, claro, não seja muscular. Então, você está fazendo, por exemplo, musculação. Você não vai perder massa muscular. Você está fazendo uma dieta, perdendo meio quilo por semana. Cara, siga assim. Ah, tô comendo 1.500 calorias, tô comendo 1.200, 2.000. Cara, não importa. Não importa, porque o seu gasto calórico está em determinado ponto que você está tendo um déficit e um déficit dentro de uma velocidade bastante aceitável. De meio quilo por semana, não é nem tão lento, nem tão rápido assim. Perfeito. E talvez até tentar trazer um pouco de uma queixa que é muito comum nas mulheres, não só aquelas depois da menopausa, mas também e talvez até principalmente mulheres mais jovens, que são as gorduras localizadas, né? Acho que existe um certo conceito de que exercícios físicos direcionados para agrupamentos musculares específicos vão fazer com que ela perca gordura exatamente naquela região. A gente pode falar, por exemplo, que um exercício faz perder gordura num local específico ou isso acontece no corpo como um todo? Não, a perda de gordura ela acontece no corpo como um todo e ela é determinada por genética. Então tem pessoas que vão perder primeiro a gordura do braço, depois a gordura do pescoço, depois a gordura da perna e só por último vai perder a gordura abdominal. Tem pessoas que vão perder primeiro a abdominal, depois a mais difícil vai ser aquela do braço, que inclusive é uma gordura que incomoda muita mulher. Então assim, isso é totalmente determinado por genética. O que o exercício de força em determinados grupamentos musculares pode fazer é dar uma impressão de que você está emagrecendo. Perfeito. Então se você tem muita gordura no seu braço e você aumenta a massa muscular do seu braço, essa gordura ela meio que fica diluída, né? Ela fica mais espalhada e aí dá uma impressão talvez esteticamente melhor para você. Agora, o abdominal não vai fazer você perder gordura abdominal, o exercício de braço não vai fazer você perder gordura no braço. O que vai fazer é você ter déficit calórico e aí você vai perdendo gordura como a sua genética determina. Perfeito. E não tira também a necessidade e a importância dos grupamentos musculares específicos também, né? A gente já falou aqui sobre vários conceitos positivos do treino de força, seja ele para agrupamentos específicos ou não. Então, fazer o abdominal, por exemplo, minimamente vai te ajudar a ter uma musculatura mais tonificada e quando você perde a gordura naquela região, perdendo como um todo no seu corpo, e aí você pode contar um pouco com a genética ou não nesse caso, aí sim você tem uma chance maior de ter um abdômen mais definido, por exemplo. Não, gente, como a gente falou, o exercício de força ele é fundamental. Ele reverte a perda de massa magra, de músculo. E além disso, né, Jorge, ele aumenta a massa óssea. Sim.
Então ele é importantíssimo. Ele é uma das melhores ferramentas para você evitar ou às vezes até reverter a sua osteopenia, né, que é a diminuição de massa óssea, ou até a osteoporose. Então o exercício de força, como eu falei, ele é importante para o jovem? É importante para o jovem. Agora, para a pessoa que está chegando perto da idade, da terceira idade, e para a pessoa que já passou, né, que já está acima de 60 anos, ele é absolutamente essencial. E até o próprio aeróbico em si, no sentido de impacto, né, vamos dizer assim, o caminhar em si, o estresse do osso como um todo, ele é benéfico justamente por um remodelamento que acontece e a manutenção da saúde do osso em si. Então, tanto o exercício aeróbico quanto o exercício de força vão também influenciar nessa área. Mas se a gente pode tentar resumir qual é o principal erro que as mulheres acima dos 40 anos ou que passam da menopausa têm no processo de emagrecimento. Na sua opinião, qual seria esse grande erro? Eu vou falar, assim, você pediu do emagrecimento, depois eu posso abordar, mas na hora que você começou a falar, eu já comecei a pensar no principal erro de uma maneira geral. E para mim, o principal erro é acreditar que cada um desses... Lembra que eu falei de várias coisas que formam um ciclo vicioso? Às vezes as mulheres têm uma esperança, e é uma esperança equivocada, de que ela vai resolver cada um desses aspectos do ciclo vicioso apenas com remédio. Que ela não precisa se preocupar. Então, se ela ficar com pressão alta, ela vai tomar o remédio da hipertensão arterial. Se ela ficar com diabetes, ela vai tomar o remédio do diabetes, vai usar insulina, por exemplo. Se ela ficar deprimida, um antidepressivo. Se ela tiver um transtorno de ansiedade, um ansiolítico, um antidepressivo também. Se ela tiver um problema de sono, ela vai usar algum remédio para dormir. Então, se ela estiver acima do peso, por exemplo, pode usar um análogo de GLP-1. Se ela estiver acima do peso, ela pode tomar um análogo de GLP-1, outros remédios, etc. Ou vai fazer uma dieta específica também. E acaba não resolvendo o problema, né? Eu acho que esse é o erro principal e é um erro que eu diria que a medicina tradicional, pelo menos em parte, é cúmplice. Porque eu acho que a gente fala pouco sobre isso. Eu acho que a gente simplesmente aceita isso. Muitas vezes, eu entendo, né, os médicos, eu já tive nessa posição de você atender uma pessoa, por exemplo, na menopausa, que você vê esse ciclo vicioso ali na sua frente, pessoa com vários problemas separados, e você tem pouco tempo para atender. É muito difícil você gerar uma transformação na vida dessa pessoa em pouco tempo, e o que ela precisa é de uma transformação na vida dela. Ela precisa de um reordenamento da vida dela como um todo, para ela começar a chegar nesse ciclo virtuoso. Eu acho que por ser difícil, isso não é desculpa para nós médicos não fazermos o que deve ser feito. E é claro que a gente tem que dar o remédio, né? Se a pessoa está em pressão alta, você tem que dar o remédio da hipertensão. Mas eu acho que você tem que ir além disso. Porque você não está resolvendo o problema e você está tentando tapar os furos ali daquele barco. Mas, cara, continua furado. Você vai tampar o furo, mas, cara, e aí? Como é que você vai fazer? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que entender que é um reordenamento na vida dela, que passa por vários hábitos, passa por sono, passa por controle do estresse, passa por alimentação, passa por organização externa e interna da vida dela. Então passa inclusive por ela melhorar a família dela, a estrutura da família dela, por ela ter uma relação de trabalho melhor, de preferência. A gente sabe que nem tudo está na mão da pessoa, mas ela tentar isso... Passa por ela ter uma comunidade, ela ter pessoas, ela ter boas relações na vida dela. Passa, quem sabe, por ela ter uma vida espiritual ativa também. Isso é muito importante para muitas mulheres nessa idade. Passa por um reordenamento da vida dela para ela começar a chegar no ciclo virtuoso. E que os remédios sejam, na verdade, como muletas. Não muleta no mau sentido, muleta no bom sentido, daquela coisa... da pessoa que fez uma cirurgia, tá usando muleta durante aquele período de recuperação e depois vai largar a muleta. Perfeito. Depois ela vai parar de usar a muleta. E mesmo que ela continue, tá? A ideia aqui não é demonizar, acho que a pessoa vai ter remédio que ela vai precisar continuar a vida inteira. Mas se ela tiver fortalecida, se ela tiver com um ciclo virtuoso em ação, primeiro, provavelmente ela vai tomar menos remédios. E segundo, esses remédios vão ter, inclusive, menos efeitos adversos nela. Porque quando a pessoa está com a vida toda desorganizada, cada remédio desse que eu citei aqui tem vários efeitos adversos possíveis. Se a pessoa tem a saúde fragilizada, é óbvio que ela fica muito mais vulnerável a esses efeitos adversos. Então, acho que é por aí, assim. Eu acho que o maior erro é acreditar que cada um dos problemas que formam um ciclo claramente muito interligado vai ser resolvido por remédios para cada ponto desse ciclo. Perfeito. E talvez até pensando numa característica meio que bidirecional entre quase todos esses efeitos, né, que a gente falou, os impactos, por exemplo, do sono na saúde mental, da saúde mental no sono, do sono no metabolismo, do metabolismo no sono, da própria saúde mental no metabolismo, metabolismo na saúde mental. Talvez tentar consertar de forma
de verdade, né? De uma forma mais factível e realista até, adaptando com a realidade de vida da pessoa. Um desses fatores talvez seja o passo inicial para que esse ciclo vicioso se torne um círculo virtuoso, né? Sim. Então, aí sim, poxa, consertei a parte do sono, já dá para ver que meu metabolismo melhorou, já dá para ver que minha saúde mental tá melhor, mas ainda não tá 100%. Talvez eu ainda até precise desses medicamentos. Mas se eu consertei o sono, vamos tentar dar uma olhada na minha alimentação agora. E aí, consertando a alimentação, talvez eu nem precise mais do medicamento da saúde mental. E essas coisas, logicamente, com acompanhamento médico, com avaliação de uma pessoa longitudinal, né? Talvez esse é o grande problema do nosso sistema de saúde hoje em dia, que é cada vez mais difícil a gente acompanhar uma pessoa por mais tempo, cada vez é mais difícil ter tempo para atender uma pessoa, para construir uma relação, porque mudança de hábito de vida, mudança de organização da vida da pessoa depende de uma relação interpessoal muito boa também, e o profissional de saúde cada vez tem perdido mais isso. Talvez mudar um desses pontos seja o pontapé inicial para um círculo virtuoso ao longo do tempo. Mas talvez... Vou até responder, você tinha perguntado qual era o maior erro do emagrecimento também, né? Ah, perfeito. E assim, eu acho que está muito relacionado. O maior erro é a pessoa querer consertar isoladamente a alimentação com alguma dieta específica que ela acredita que seja a melhor de todas, a mágica, seja porque o nutricionista passou, seja porque ela viu na internet algum especialista, algum guru da vida, e colocar tudo naquilo sem mexer no restante da vida dela. Esse é o maior erro, porque a pessoa muitas vezes vai ter um sucesso inicial, porque as dietas elas têm sucesso inicial, mas como ela não se preocupou em dar o segundo, terceiro, quarto passo, como você bem falou, de melhorar o sono aqui, fazer atividade física ali, de se engajar nesse ciclo virtuoso, ela vai ter a volta do peso. E essa volta do peso vai tirar ainda mais a autoestima dela, a confiança dela. E aí ela fica nesse ciclo que muita gente fica, de pular de uma dieta para outra, de um guru para outro, de um especialista, de um nutricionista para outro, tentando sempre a mesma coisa isolada e não pensando no ordenamento da vida como um todo, na estruturação da vida, que é isso que vai fazer com que essa mulher, ou se fosse um homem, né, mas no caso da menopausa da mulher, que ela consiga navegar por esse período que não é fácil para ninguém, do final da vida adulta, início da terceira idade, da maneira mais tranquila possível. Lembrando que aqui a gente também não está romantizando, a gente sabe que a vida tem dificuldades, tem problemas, eles tendem a aumentar conforme a gente vai envelhecendo, mas eu acho que dá para a gente lidar com as coisas de uma maneira melhor ou pior, e a gente está tentando aqui entender como lidar da melhor maneira possível. Perfeito. E já encaminhando para o fim dessa nossa conversa, e até utilizando um pouco do que você falou, que realmente as dificuldades existem, cada vez mais a gente tem problemas relacionados, a mulher cada vez mais tem sido inserida, já está inserida no mercado de trabalho, mas cada vez tem trabalhado por mais tempo, tem tido filhos talvez numa idade mais avançada, e muitas vezes a mulher acaba trabalhando, cuidando de casa, cuidando dos filhos ao mesmo tempo. E eu diria que a dieta talvez não seja o único fator que a gente precisa mudar, mas talvez seja um dos primeiros fatores a ser mudado, para praticamente qualquer pessoa. Pensando nesse ponto, como é que a gente consegue montar uma dieta ou adaptar uma dieta de forma realista para uma mulher, por exemplo, que cuida dos filhos, cuida da casa e também trabalha ao mesmo tempo? Eu acho que, assim, eu gosto da dieta que mantém o máximo possível o que a pessoa já faz. Claro que se a pessoa tem uma dieta completamente horrível, vai ter que mudar muita coisa. Mas normalmente, se você mexe em mais ou menos 20, 30% do que a pessoa comia, colocando 20, 30% de coisas boas ali, você já consegue chegar numa dieta boa. Então, é basicamente entender qual é a rotina da pessoa e tentar mudar o mínimo possível aquilo para que não fique totalmente desconfortável. Eu acho que um dos maiores erros de nutricionistas como um todo e das pessoas quando tentam emagrecer é tentar uma mudança extremamente radical. Porque essa mudança extremamente radical, ela dificilmente vai ser sustentável. Então, provavelmente, essa mulher que tem uma rotina doida, ela já conseguiu se adaptar de alguma forma àquela rotina doida. Você vai pegar, se ela, por exemplo, se adaptou só comendo ultraprocessados, aí você vai ter que mudar tudo. Você vai ter que entender, cara, como é a sua rotina, como que é possível a gente chegar aqui num tipo de alimentação que seja sustentável para você. E aí o sustentável, eu acho que são 3 aspectos fundamentais. Primeiro, o gosto alimentar da pessoa. A pessoa precisa ser sustentável na medida que ela não pode odiar a dieta dela. Ninguém consegue viver por muito tempo odiando sua própria dieta. A gente precisa gostar minimamente da dieta. Segundo, logisticamente. Então, a pessoa, a dieta ela precisa ser preparada ou comprada. Então, você tem que ter uma logística que se encaixe para a pessoa. A pessoa não pode, ter uma dieta que ela precise cozinhar se ela não tem tempo para cozinhar. Ou se ela não tem ninguém para cozinhar para ela.
E terceira, a questão financeira, que para muita gente, especialmente aqui no Brasil, também é uma barreira. Então não adianta você pensar numa dieta ultra sofisticada, que vai ser cara, com um monte de suplemento caro, se a pessoa não consegue seguir aquilo. Então acho que se você pensar nas 3 coisas, uma dieta, obviamente, né, essas 3 coisas submetidas ao ponto principal, que é a dieta ser saudável. A dieta tem que ser uma dieta que melhora a saúde da pessoa. Então, uma dieta que melhora a saúde da pessoa é a premissa. E os outros 3 pontos são fundamentais para que consiga seguir. Então, tem que ser financeiramente encaixe com a pessoa, tem que ter uma logística interessante de cozinhar, a pessoa consegue fazer aquilo de maneira realmente logística, e o gosto alimentar. Não pode ser uma coisa que a pessoa odeie. Perfeito. Bom, e talvez ali, se eu posso trazer uma provocação em relação a todo esse processo de perda de peso, de manutenção do peso, principalmente quando a mulher passa dos 40 anos, traria também a necessidade da pessoa entender, isso como ser humano um todo, tanto o homem quanto a mulher, de que a partir de um certo momento, os padrões que a gente tem de beleza, ou até mesmo de corpo ideal, eles acabam mudando, né? Infelizmente, a gente teve uma mudança muito agressiva nos últimos tempos. Se a gente for olhar, por exemplo, um homem de 50 anos há 30 anos, ele era muito diferente do que a gente hoje acha como saudável ou ideal um homem de 50 anos. E a gente sabe muito bem que muitas vezes esses padrões eles são inatingíveis por métodos, eu diria que saudáveis a longo prazo. Eles conseguem ser atingidos, mas não por coisas saudáveis. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa pressão da sociedade, seja por redes sociais, seja por até nós mesmos, para não tentar chegar num objetivo que é quase inatingível e muitas vezes, como ele é inatingível, ele ser quase que um reforço negativo para a pessoa, no sentido de que, poxa, eu preciso perder 15 quilos porque eu quero chegar no IMC de magreza. Cara, você não precisa chegar no IMC de magreza para ser saudável e provavelmente o IMC de magreza ele não necessariamente é saudável. Então tem que tomar um certo cuidado também a isso para não cair em certos atalhos que existem, que muitas vezes vão causar a curto prazo um resultado satisfatório, mas que a longo prazo vão acabar prejudicando a saúde da pessoa, né? E eu não digo nem só na questão do emagrecimento, né? Às vezes a pessoa quer emagrecer muito porque realmente ela quer ter o mesmo corpo que ela tinha quando ela tinha 18 anos, mas agora está muito difícil. E ela quer também ter o mesmo rosto, a mesma pele, então ela começa a fazer um monte de procedimentos estéticos. Eu não acho que isso seja bom. As pessoas falam de autoestima, mas talvez isso melhore a autoestima de uma maneira aguda, mas eu não sei se isso é sustentável. Eu não gosto quando as pessoas começam a fazer quase como uma rebelião contra a realidade. Exato. A realidade é que a gente envelhece. A gente pode tentar atenuar o envelhecimento de alguma forma? Eu acho que sim. Mas agora, quando isso vira uma guerra contra o envelhecimento, uma rebelião contra a verdade, eu acho muito complicado. A gente vive hoje num mundo em que o relativismo ele é, cara, um princípio filosófico quase. Então, tudo é relativo, inclusive esse tipo de verdade. Nós envelhecemos. Pô, por que nós envelhecemos? Será que a gente envelhece mesmo? A gente não consegue reverter o envelhecimento? Eu tenho muito cuidado com isso. Eu prefiro pensar em como a gente pode envelhecer de uma forma mais saudável. Às vezes pode ser alguma coisa estética também, mas eu acho que tem um certo limite. A gente tem que entender que faz parte da realidade o envelhecimento e a gente só tem que navegar isso da melhor forma, não tentar mudar o lado da corrente, que aí eu acho que é um pouco presunçoso demais. Perfeito.